tudo bem com vocês? Para quem não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é psicóloga Alexandra Santos e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito importante. Vou estar falando sobre relação pais e filhos, tá certo? A partir desse vídeo de hoje eu vou estar trazendo vários vídeos que vão abordar sempre esse tema principal, pais e filhos. Existe uma grande evolução, não é, na busca aí dessa relação cada vez estar ainda melhor. E muitos são os casos no consultório, muitos são os conflitos na geração, não é? Nessa geração aí atual. Então, eu gostaria de trazer alguns pontos de relevância dentro desse conceito de pais e filhos e no que é importante, inerente a um bom relacionamento familiar nesse sentido, tá bom? Mas antes, gostaria de lembrar, quem não está inscrito no canal, corre agora, se inscreve no canal. Quem está curtindo o vídeo, dá um like. Se você caiu de paraquedas aqui e nunca acessou nenhum vídeo meu, então entra agora no canal, assiste os demais vídeos, compartilha, fica à vontade. A proposta do canal é trazer qualidade de vida e bem-estar emocional para todos os que estão inseridos aqui, tá bom? Agora, sem muitas delongas, vamos para o assunto do vídeo de hoje. Eu gostaria de falar exatamente sobre a sensibilidade na relação pais e filhos. Filhos adolescentes, tá? Ou pré-adolescentes, claro. Que é exatamente o momento onde existe um maior número de procura por profissionais, né, da área terapêutica, no caso os psicólogos, que possam estar viabilizando a melhor relação nessa situação de pais e filhos adolescentes ou pré-adolescentes. O que seria isso? No passado, observa-se que os pais, eles eram muito imperadores, né, onipotentes. Acredito que você, de repente, que tem hoje 50 anos, 55 anos, enfim, lembra da relação que vocês tinham com os pais, onde eles ditavam as regras, não havia muita conversa, enfim, o filho não conseguiria participar tanto quanto gostaria dentro desse conceito das atividades da casa, enfim. Hoje, a geração atual, ela já tem um excelente avanço, porém, os conflitos permanecem. Observa-se que hoje a geração atual de jovens e adolescentes possui uma grande liberdade de expressão, de informação, enfim. Mas ainda existe muitos sentimentos que não são entendidos por esses adolescentes, mesmo munidos de muitas informações. E existem dois pontos que eu gostaria de levar em consideração para que esse momento na relação pais e filhos entre em conflito nos dias atuais. Então, existem dois perfis comportamentais dos pais atuais. Então, existem aqueles pais que eles são ausentes, não é? Eles terceirizam essa relação mais aproximada de educação, de carinho, enfim, de afeto, por não conseguir manter uma jornada, não é, que viabilize essa proximidade com o filho. Então são aqueles pais que vivem um trabalho com uma jornada muito pesada, ele não deixa faltar o que é necessário para os filhos, porém ele não consegue, devido a essa demanda sobrecarregada de trabalho, estar próximo o suficiente desses filhos para estreitar essa relação, conseguir entender melhor esse campo emocional desses filhos adolescentes e pré-adolescentes, e aí eles só chegam mas nessas questões financeiras. Então, existe uma queixa muito grande dos adolescentes que coloca sempre que esses pais, eles viabilizam muito financeiramente falando, porém pouco no que diz respeito ao psicológico, ao emocional, ao afetivo a esse filho, fazendo com que eles se sintam muito desprezados ou sintam-se abandonados, mesmo quando estão dentro de uma terceirização, né, dessa paternidade, dessa maternidade, através de cuidadores, babás, enfim, o nome que se queira dar aos profissionais que de alguma forma estão atuando, fortalecendo esse emocional desses adolescentes na ausência dos pais que realmente deveriam exercer esse papel. E isso gera um conflito muito grande, um sentimento de estar perdido, de não ter o afeto tão próximo, faz com que eles se sintam muito mais frágeis e vulneráveis emocionalmente. E existe também um outro perfil de pais, aqueles pais que, de alguma forma, eles têm uma dificuldade, de fato, de entender essa realidade desses filhos, uma vez que
infelizmente, eles não conseguiram ter na sua base, de fato, de pais, no caso os avós desse adolescente, não tiveram esse contato e eles não conseguem exercer esse papel de pai e mãe da melhor forma possível. Eles têm até tempo, mas eles não conseguem exercer esse papel por falta de conhecimento prévio a respeito de como proceder como os pais efetivamente. Então eles não conseguem pôr limites, trazer educação doméstica, eles não conseguem fortalecer esse vínculo com o seu filho, ele não consegue, de fato, exercer o papel da paternidade, da maternidade com esse filho. Então, eles acabam terceirizando isso, não porque eles não têm tempo mas porque eles não sabem, né, ou por não terem tido essa influência no passado pelos seus próprios pais, e aí acabam também negligenciando as possibilidades de buscar isso de forma mais próxima do seu filho, de fato conversando, verificando o que de fato traz nesses comportamentos que muitas vezes o adolescente, o pré-adolescente traz de rebeldia, de indisciplina escolar, indisciplina doméstica, agressividade, isolamento social. São comportamentos típicos de adolescentes que de alguma forma estão enfraquecidos na relação afetiva com os pais. Então, seja pais que de alguma forma estejam ausentes por trabalho e terceirizam isso, ou pais que de alguma forma eles sabem que não são capazes, eles não receberam e não conseguem trazer essa proximidade de forma eficaz com o filho. Então, assim, é importante os pais terem um tempo de qualidade com esse filho, né? Com esses filhos. É importante sentar, verificar o que de fato é prioridade na visão dos filhos. Inclusive, no passado, dentro do box de vídeos que foram gravados aqui no canal, existe um vídeo que eu falei sobre prioridades na visão pais e filhos, que são divergentes, e é importante falar sobre isso nesse momento da adolescência e pré-adolescência. Alguns pais, eles acreditam que aquilo que é prioridade para os filhos é exatamente o que era prioridade para ele quando adolescente. E aí eles esquecem que estão numa nova geração, numa atual realidade de busca, de interesse, de ambição. E às vezes o que o seu filho deseja, pai, não é nada comparado ao que você desejava com a idade deles. Existe sim muita indisciplina, muitos pais que estão se esquivando da responsabilidade de trazer aí educação doméstica, emocional, afetiva, buscar de fato trazer conceitos, definir realmente dúvidas importantes que os filhos trazem. É nessa fase da adolescência, pré-adolescência, que os jovens começam a se colocar em algumas questões importantes e definições da vida, consolidar aí essa questão de evolução, de personalidade, a conclusão dessa fase tão importante emocional. Então, é de extrema importância a participação efetiva dos pais nesse momento. Então, por mais que se trabalhe bastante, que não saiba lidar com a situação, os pais precisam sentar e ouvir. Ainda continua sendo uma excelente opção a conversa, o diálogo. E quando realmente não existe condição de fazer dessa forma, buscar uma ajuda profissional realmente para que essa relação seja fortalecida. E a partir daí, isso seja uma prática dentro do âmbito da casa, né, da vida dessa família. Então, essas relações enfraquecidas, o fortalecimento dos vínculos, eles precisam ser realizados, e por essa razão é tão importante nessa fase de conflito identificar o que está gerando esse comportamento não desejado através desses jovens que muitas vezes não sabem expressar verbalmente o que de fato estão sentindo. Então, se você está assistindo esse vídeo e percebe que dentro do seu lar existe aí jovens, né, adolescentes, pré-adolescentes que estão apresentando conflitos, comportamentos indesejáveis e que eles não conseguem de alguma forma expressar, pode ser sim uma ausência, uma carência dentro dessa relação, e talvez realmente esteja havendo a possibilidade de viabilizar o fortalecimento do vínculo familiar. Então, se você está assistindo esse vídeo, se sentiu incomodado com tal informação, pense um pouco, senta com teu filho, conversa a respeito, pergunta para ele se o teu papel como pai, como mãe está sendo atendido, não é, de fato está atendendo as expectativas aí desse filho, se disponibiliza a ouvir esse retorno.
É importante sim saber o que pode ser melhorado, por que não, na verdade, e que através dessa conversa esses vínculos possam ser fortalecidos, tá bom? Espero ter ajudado, esclarecido vocês a respeito dessa carência nessa relação entre pais e filhos, para que isso possa ser suprido e que a gente possa ter uma mudança comportamental na atual realidade das relações familiares, tá bom? Um grande beijo para vocês, abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!